Vamos dar início à leitura de 1 Coríntios. Nós vamos falar sobre Coríntios de 1 a 17, mas inicialmente iremos ler os 3 primeiros versículos. E o tema vai ser uma igreja santa e em santificação. Uma igreja perfeita e ainda imperfeita. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, damos-te graça mais uma vez, Senhor, invocamos o teu nome. Dê-nos a iluminação necessária, Senhor, para falar da tua palavra. Ilumina os corações que estão ouvindo, Senhor, essa palavra, que ela possa fazer morada neles, Senhor. E que possamos, Senhor, cada vez mais entender a tua fidelidade para conosco, Senhor. Que apesar de todos os problemas que vivemos, as tribulações, apesar da nossa natureza humana, Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor é fiel e nunca nos abandona. Amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios nos faz lembrar o caminho de Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo estava em Atenas e de Atenas vai então para Corinto, também na Grécia. Então a característica do apóstolo Paulo. Apóstolo eram aqueles que viveram com Cristo no primeiro século. Então, os apóstolos tinham sido pessoalmente escolhidos por Jesus Cristo. Sendo Paulo um apóstolo chamado posteriormente, mas chamado por Cristo, como está lá em Atos. Todos os apóstolos foram testemunhos dos Jesus históricos. A eles foi prometido uma inspiração especial do Espírito da Verdade, que iria lembrá-los de que Jesus lhes tinha ensinado e suplementar à medida que os guiasse a toda a verdade. Está lá em João 14, 25 e 26 e João 16, de 12 a 15. Então o apóstolo é uma autoridade única, os apóstolos eram uma autoridade única, qualificados para o ministério singular de escritores do Novo Testamento, em nome de Deus. Então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Sóstenes era uma pessoa que estava com ele, não se tem mais, não se ouve mais nas Escrituras falar sobre Sóstenes, mas era um irmão que acompanhava Paulo nessas viagens. A igreja de Deus em Corinto. Então, essa carta, a igreja de Deus, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja é essa que estava em Corinto? Como é que era Corinto? É uma cidade de tremenda importância política na época do Império Romano. Situada no Estreito de Corinto, né? Ela dominava as rotas de comércio terrestre e marítimo. Capital da província de Acaia. 146 anos antes de Cristo, essa cidade foi destruída e reconstruída posteriormente devido à importância dela. Era uma cidade muito importante para o Império Romano. Uma cidade progressista, rica, porém arrogante, permissiva, adorava muitos deuses. Era uma cidade imoral e agitada.
talvez parecida com muitas cidades nossas atualmente, né? Às vezes a gente acha que as coisas acontecem hoje, só acontecem hoje, mas eu estou falando de Corinto no ano 55 depois de Cristo. Provavelmente, essa carta deve ter sido escrita no ano 55. Paulo, quando esteve em Corinto, no ano 50, aproximadamente, na sua segunda viagem, quando ele se encontra com... vindo de Atenas, ele se encontra com Priscila e Áquila. Ele passa 1 ano e 6 meses em Corinto, fundando a igreja, orientando, pregando, orientando. Então, a igreja de Deus em Corinto é uma comunidade santa, divina, dentro da comunidade humana, santificada em Cristo e chamada para ser santa. Então, teria que ser uma luz naquela cidade imoral. Então, esse era o chamado da igreja de Corinto. E Paulo, então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deus nos chama para ser santos e nós clamamos a Deus para que nos santifique, segundo o seu nome e a sua natureza. E somente clamando para que Deus seja Ele mesmo, é que temos alguma esperança de nos tornarmos mais verdadeiramente o que somos, povo santo de Deus. Nós somos povo santo de Deus, e ainda pecadores, e ainda falhos, e ainda cheios de defeitos, mas buscamos a santificação. Quando nós nos convertemos, aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós viemos para a igreja da forma que nos encontrávamos no mundo. Devagar, caminhando, aprendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em os nossos corações vai nos mudando. Então nós nos tornamos novas criaturas. Não sou mais eu, não sou o que era antes. E nem você aquilo que vai vir depois, porque na glorificação seremos de outra natureza, de outro corpo. Um corpo, mas não sabemos a natureza desse corpo. Então nós estamos vivendo entre 2 períodos, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, a igreja santa de Cristo, a igreja atual, nós estamos vivendo no mesmo período da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, no ano 55, 50 depois de Cristo, e nós no ano 2021, com os problemas de 2021. Nós estamos vivendo entre o que Cristo fez e o que Ele fará quando vier novamente. Entre o já e agora e o reino ainda não consumado. Nós vivemos essas 2 situações, entre o que era, entre o que é e o que vai ser, né? Entre o que é e o que vai ser ainda. Qual a nossa esperança? Então Paulo, como eu disse, plantou a igreja de Corinto na sua segunda viagem, está em 2 Coríntios 10, 14. Ele enfatiza a santidade da igreja, mas ainda há muita falta de santidade no povo santo. O que estava havendo com a igreja de Corinto? Disputas, orgulho, permissividade, imoralidade, litígios, desordem nos cultos e vaidade em relação aos próprios dons espirituais. Então Paulo ora pela igreja. Graça a vós outros, no versículo 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a igreja de Corinto, em que Paulo escreve essa carta por uma demanda da igreja, porque estavam vendo diversos problemas na igreja. Igreja santa, porém imperfeita.
A administração de igreja, naquela época, era complicada. E continua complicada até hoje, né? Nós somos uma comunidade divina no meio de uma comunidade humana. Nós trazemos a humanidade para dentro da igreja. Nós somos pessoas, pecadores, em processos de santificação. Nos arrependemos do pecado, choramos pelos pecados. Nos versos seguintes, de 4 a 9, vamos estar lendo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. A propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo dá graças à igreja e enfatiza as qualidades da igreja de Corinto, né? Ele começa dizendo que sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, e que essa graça foi dada por Cristo Jesus. E em tudo fossem enriquecidos. Então, a salvação dos cristãos de Corinto, pela graça de Deus, cujo testemunho apostólico foi confirmado neles. Não lhes faltava nenhum dom espiritual. Eles eram enriquecidos de todas as maneiras. Então, tinham a aparência de serem completos. Quando nos associamos à igreja, quando estamos na igreja, quando nos convertemos, o Espírito Santo atua em nós, nos dando uma imensidão de dons. Cada um de uma natureza para o serviço da igreja. Então, uns têm dons de administração, outros de diaconia. Então, são dons espirituais para serviço da igreja. Nós somos temos que ser uma liderança, mas uma liderança servil, uma liderança para servir. Então, não somos como liderança, como todas as outras lideranças do mundo, que são lideranças de poder, né? Uma liderança política é pelo poder, nós respeitamos, mas todas as lideranças, exceto a liderança na Igreja de Cristo, ela não pode ser por poder, ela é uma liderança para servir. Então, cada igreja local, como corpo de Cristo, pode esperar receber coletivamente todos os dons que precisa. Mas não é uma igreja irrepreensível. Então, a igreja de Corinto estava tendo problemas sérios, como já disse anteriormente. E que somente pela fidelidade de Deus, nós somos igreja, continuamos como igreja, porque Deus é fiel. Não somos nós que somos fiéis. Deus é fiel conosco. Então, no verso 9, havendo-vos chamado à comunhão, a participação comum em Cristo, Ele irá aperfeiçoar a nossa participação nele mesmo. Deus nos chamou para uma realidade passada. Deus nos chamou, estávamos no mundo, né? Numa outra realidade. Nos chamou para ser santos, para iniciarmos o processo de santificação. A comunhão de Cristo é uma experiência do presente. E Deus é fiel, é a base da nossa confiança. Temos que confiar em que Deus, Ele é fiel conosco. Mas já notamos, irmãos, como às vezes a gente esquece disso, como na maioria das vezes a gente bota a nossa fé em objetos, em coisas, em poder. Nós botamos a nossa
a nossa confiança na própria vida. Nós estamos aí com medo de morrer de um vírus, é normal isso. Mas esse medo exagerado, qual a confiança que temos que Deus é fiel conosco? Se eu tenho essa confiança que Deus é fiel, não me importa o que vai acontecer amanhã. Amanhã é uma outra realidade, uma outra natureza. Então a igreja de Cristo é uma igreja santa, porém chamada para ser santa. Uma igreja completa e contudo incompleta, e espera ansiosamente a vinda de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo em Corinto e a igreja de Cristo em Colatina. Nós somos a terceira igreja presbiteriana de Colatina. Nós somos a igreja de Cristo em Colatina, porque professamos a Cristo, falamos em nome de Cristo e dizemos tudo que está na palavra de Deus. A nossa denominação professa exatamente o que está na palavra de Deus. Nós somos fiéis à palavra de Deus. Quando não formos, deixaremos de ser uma igreja de Cristo. Mas somos a igreja de Cristo em Colatina. E a igreja de Cristo é uma igreja de um só corpo. Mas, no entanto, na realidade humana, ainda dividida. No entanto, ainda dividida, dadas as imperfeições humanas. Não que Cristo dividiu a igreja. Não. A igreja se encontra dividida, mas ela é um corpo só. É a igreja de Cristo no mundo atual. No versos 10 a 17, Paulo, então, faz uma exortação à unidade da igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de que se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Rogo-vos, irmãos. Ele está dizendo, imploro, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Antes, tem coisas que vocês são excelentes, são iguais, são semelhantes. Então, rogo que não tenha divisões. A igreja de Corinto era constituída de gentios, gregos e judeus. Mas a influência da cultura grega era enorme. Eles gostavam da eloquência dos filósofos, Os filósofos que falavam muito bem, que expunham muito bem a palavra, expunham muito bem os pontos de vista deles, Então, e a igreja estava vendo muitos problemas em relação a isso,
E sendo que a igreja de Deus é somente uma igreja, uma família, um só corpo, um só Israel de Deus, né? A igreja é una e indivisível, a igreja de Cristo. Então, os coríntios tinham dividido o indivisível por meio de suas facções. E olha que Paulo tinha dado graças a ele, agradecido pela igreja, pela bondade da igreja, pelas características da igreja. E agora ele apela. Ele os tinha aprovado e agora os reprova. O que tinha acontecido? Aí nós vamos ver que o que consta é que ele está se referindo a cada um de vós dizer, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas. Cefas é Pedro, né? E eu de Cristo. Essa informação chegou a Paulo através da casa de Cloe, que era uma família importante, uma família da igreja, né? Paulo, quando escreve essa carta, ele recebeu a visita dos irmãos, levando algumas queixas da igreja. Ele já tinha escrito, embora seja 1 Coríntios, mas ele já tinha escrito uma primeira carta, que ela se perdeu no tempo, né? Não existe notícia dessa carta. Mas em Coríntios 5, Coríntios 5, verso 9, vamos lá, 5, verso 9, eu vou ler aqui. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então, já em carta vos escrevi, então ele já tinha escrito uma carta. Ele sabe, essa é a segunda carta, mas é a primeira registrada, né? A primeira carta se perdeu. Então, Paulo era um pastor que mantinha contato constante com a igreja de Corinto. Ele tinha um apreço enorme por essa igreja. E aí a igreja, pela eloquência dos pregadores, provavelmente, o que diz as Escrituras, provavelmente não, o que diz as Escrituras, é que Paulo plantou a igreja. Apolo foi o pastor depois de Paulo. Foi o pastor que foi depois de Paulo. E Apolo era um pregador muito eloquente, ele vinha da escola grega. Paulo, o fundador, não tinha eloquência das palavras de Apolo. Cefas, Pedro, estava em Jerusalém, era o pastor da igreja de Jerusalém, que era a igreja central, né, daquela época. E uns diziam assim, eu sou de Cristo. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, e nem de Pedro. Eu sou de Cristo. Quer dizer, eu sou mais espirituais do que vocês. Eu acho que os de Cristo se sentiam mais poderosos ainda, né? Os de Paulo, porque Paulo era o plantador da igreja. O de Apolo, porque Apolo era eloquente. E os de Pedro, porque Pedro era o pastor principal em Jerusalém. E eles questionavam também a questão do apóstolo Paulo não ter ter andado junto com os outros apóstolos, ser o último dos apóstolos, né? Então, esses questionamentos dividiam a igreja. E o culto da igreja passou a ser uma bagunça, né? Tanto os espirituais, que diziam que eram de Cristo, os que diziam que era de Apolo, os que diziam que era de Pedro. Aí, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que sejam inteiramente unidos, né? Que não haja divisões, que estejam todos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Não importa quem é o líder, né? Eles estavam trocando, na verdade, o Cristo, a crucificação de Cristo, a importância de Cristo, pela importância do pregador, pela importância da liderança. Então, a liderança estava sendo mais importante do que o próprio Cristo. E aí Paulo vai dizer a eles, todos os cristãos pertencem a Cristo. Nenhum grupo tem primazia, né?
Esse culto à celebridade, o orgulho, né? A inveja, a soberba, era o que angustiava Paulo. O que ele estava vendo era isso, que a igreja se tornou soberba, que a igreja se tornou orgulhosa dos seus líderes. Temos que ter cuidado com lideranças de igreja, né? Essa não é a igreja do presbítero Euclides. Eu sou o presbítero Euclides e pertenço aos membros da terceira IPB de Colatina. Eu pertenço a essa igreja. Não é essa igreja que pertence a mim. O pastor da nossa igreja é o pastor Tiago. Ele é o pastor dos membros da igreja da terceira IPB de Colatina. Não é o pastor Tiago, dono da igreja de Colatina. Então, a liderança tem que ser uma liderança para servir. E não para se encher de orgulho, se encher de soberba. Temos que ter cuidado com o culto à celebridade. Com o culto em que se identifica o pregador e não a palavra de Cristo. A mensagem da cruz é a mensagem principal que tem que ter na igreja de Cristo. Aí Paulo vai dizer lá, né? Cristo está dividido? Cristo foi partilhado? Ou Paulo foi crucificado em favor de vós? Quem é mais importante? O líder ou a palavra? Os coríntios estavam insultando a Cristo ao deslocá-lo de sua supremacia e ao colocar líderes humanos no seu lugar. Isso que Paulo estava enfatizando, estava rogando, implorando que mudassem de conduta. E quanto ao batismo? Eles estavam dando importância àqueles que eram... Estou falando, eu sou de Paulo, eu sou de Crispo, eu sou de Gaio, também pelo batismo. Eu fui batizado por Apolo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eram os espirituais. Mas a importância não era de quem os batizou. A ênfase dado de forma errada. Mas a importância é em nome de quem fomos batizados. E ele faz questão de frisar que, olha, eu batizei pouca gente, quase não batizei ninguém. Aí ele vai dizendo, olha, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fomos batizados em meu nome. Quer dizer, batismo em nome de Cristo. Batizei também a casa de Estéfanos. Além desse, não me lembro se batizei algum outro. Porque Deus não me enviou para batizar. Não que o batismo não seja importante. Batismo importantíssimo. Mas o batismo é em nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa quem me batizou. Importa que eu fui batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a ênfase é dada em quem batiza, nós estamos mudando o foco. Nós estamos insultando a Cristo. E os coríntios estavam vivendo essa situação. Uma situação que nós vemos também nos nossos dias hoje. Quando a importância é dada a quem batiza, é dada a forma de batismo, é dada se o batismo foi aqui ou foi ali, ou por quem foi. Batismo é o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós fomos batizados. Então, a importância é em nome de quem fomos batizados. A liderança da igreja, temos que ter cuidado com o orgulho, né? Orgulho é uma fábrica de bate nos nossos corações e vira uma fábrica de ídolos, né? Nós nos tornamos orgulhosos e colocamos ídolos nos nossos corações, orgulhosos do que temos, do que somos.
orgulhosos da nossa eloquência, né? Então, temos que ter cuidado com orgulho. E a igreja de Corinto estava dessa maneira, né? Essa carta, ela é escrita, né? E Paulo vai exortando a igreja, né? Aí, toda a carta de Corinto vai, a cada vez, ele vai falando num tema diferente em relação ao que estava havendo na igreja. Porque era uma igreja que estava tendo problemas, né? Embora fosse uma igreja cheia de dons, mas as pessoas estavam ficando orgulhosas pelos próprios dons. Uns eram mais espirituais do que os outros. E aí a igreja não conversava entre eles. Por quê? Orgulho, né? Então isso causava as disputas, o orgulho. E era uma igreja também que estava vivendo uma situação de permissividade, de imoralidade, de litígios, desordem nos cultos. E vaidade em relação aos próprios dons espirituais. Esses que diziam que eu sou de Cristo, eles eram mais espirituais que os outros, se consideravam. Então, a igreja, temos que falar numa mesma palavra, uma mesma condição mental. Somos a igreja de Cristo. Uma igreja completa, contudo ainda incompleta. E esperamos ansiosamente a vinda de Cristo. E Paulo, então, no versículo 17 diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, ele diz, não com sabedoria para que eu não me mostre como sábio, não que ele não soubesse. Não, ele não queria falar com eloquência para que olhassem para ele e vissem nele o Cristo. Não, ele era o Paulo, embora representasse a Cristo, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, meus irmãos, uma igreja perfeita e imperfeita. Somos também uma igreja perfeita e imperfeita, porque somos humanos. Aliás, alguém disse, se não me engano foi Billy Graham, disse assim: se você procura uma igreja perfeita, quando você encontrar uma igreja perfeita, junte-se a ela, faça parte dessa igreja. Mas quando você entrar nessa igreja perfeita, ela será uma igreja imperfeita. Então, nós cristãos não somos perfeccionistas, que sonhamos em construir uma igreja perfeita na terra. Essa igreja será aperfeiçoada. Essa igreja será aperfeiçoada na vinda de Cristo. Então, somente quando Cristo voltar, ele apresentará a sua noiva a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27, né? Não somos ainda essa igreja. Ela se tornará perfeita quando Cristo voltar. Ele vai levantar a sua igreja, ele vai reconhecer a igreja, uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Não pelas nossas qualidades, não, meus irmãos. Não porque temos essa qualidade, não, porque Cristo nos salvou. Pelo sangue de Cristo, então, que nós seremos reconhecidos como igreja de Cristo. Somos igreja de Cristo? Sim, somos igreja de Cristo. Ainda imperfeita, ainda caminhando para a santificação e para a glorificação. Nós cristãos não somos derrotistas, que toleramos toda a forma de pecado e falhas da igreja. Então, nós vimos na carta de Coríntios a apelação de Paulo para que a igreja não se divida, para que não haja divisões, que sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Ele repreende a igreja, apela à igreja,
quantas outras questões de imoralidade estava havendo na igreja, também ele vai repreender. Então, nós não somos tolerantes, não podemos ser tolerantes com toda forma de pecado, todas as falhas da igreja. Tem lugar para disciplina na igreja. E eu, como cristão, como membro dessa comunidade, eu tenho que entender se eu pecar e esse pecado tiver que chegar à autoridade da igreja, eu vou ser disciplinado. Eu tenho disciplina na igreja. O culto tem disciplina. Somos uma igreja santificada, pecadora, mas chamada para ser santa. Santa em nome de Cristo Jesus, né? Pelo poder, pela mensagem da cruz, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A igreja aperfeiçoada e ainda imperfeita, aguardando ansiosamente a volta de Cristo. Uma única e exclusiva igreja de Deus, e ainda desnecessariamente dividida e chamada a renunciar o culto à personalidade. Essa é a igreja de Cristo, uma única e exclusiva igreja, porém ainda desnecessariamente dividida, mas chamada a renunciar o culto à personalidade. A personalidade maior da nossa igreja, da igreja de Cristo, é o próprio Cristo. Não por palavras de sabedoria. A igreja, nós temos poucas pessoas que podemos chamar de sábios, de muito ricos. A igreja não é formada pela elite da sociedade. A igreja é formada por pessoas simples, né? A igreja é formada desde a igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era uma igreja formada por sábios, formada por doutores. Não que Deus não tenha chamado doutores ou sábios, chamou também, mas é em menor número, né? A maior parte da nossa sociedade cristã é uma sociedade simples, né? Uma sociedade... E Deus atua nos corações, né? Ele dá sabedoria, né? Então, temos que ter cuidados na igreja, principalmente nessas questões de personalidade, questões de orgulho, né? Para que não possamos fazer do nosso orgulho uma heresia e criação de ídolos, né? No Salmo 131, Salmo 131, para finalizar. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. E como essa criança, é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, Senhor, acalma os nossos corações, né? Para que possamos ter cuidados com a soberba, com o orgulho, para que isso não prevaleça em nossos corações, que não sejamos uma igreja dividida, né? Que tenhamos cuidados como liderança. Nós precisamos, como liderança, nós precisamos das bênçãos dos irmãos, precisamos das orações dos irmãos pela nossa igreja, precisamos oração de todos pelas pessoas que estão passando dificuldade, aquelas pessoas que estão sofrendo, estão adoentadas, estamos vivendo uma situação econômica difícil. Entendemos isso, como o salmista diz, né? Mas também temos que ter cuidado com o orgulho, né? Ter cuidados com o orgulho da própria sabedoria.
porque pode nos levar à destruição, simplesmente. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Damos-te graças, Senhor, pelas vidas das pessoas dessa igreja. Senhor, te pedimos pelos aqueles que estão enfermos, pelos aqueles que estão adoentados, Senhor, pelos aqueles que estão em dificuldades financeiras, Senhor. Seja com eles, Senhor, abençoa-os, nos abençoa a nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais caminhar nos seus passos, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor, para que possamos mais dedicarmos, Senhor, e entendermos também, Senhor, esse tempo que estamos vivendo temporariamente afastados da comunhão do Senhor, da comunhão dentro da igreja, Senhor. Mas que as nossas mentes e corações, Senhor, possam estar sempre em comunhão com os irmãos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.